fazendo uma prova. Quando a gente mistura os dois na água, já que eu vou usar um pulverizador de 5 litros, eu já fiz uma medida correta para mim para 5 litros. Então agora, o que nós vamos fazer? Na hora da mistura, quando mistura os dois, aí ele chama a calda bordaleza. E para ele reagir bem, temos que misturar durante 2, 3 minutos, tudo de plástico, nunca ferro, e tudo de madeira. Se for ferro, reage ruim, o caldo fica preto. A calda bordaleza, entre reação, você perde a calda. Nunca faça um calda bordaleza em barril de ferro ou material metálico nenhum. Ou plástico ou em caixa de amianto. Plástico é muito bom. Não reage mal. Então, o que nós vamos fazer agora? Neste caso aqui, eu vou fazer a mistura, depois eu vou explicar qual quantidade que eu coloquei do cobre, desde ontem, eu derreti ontem. Não derreta um cobre hoje e já pulveriza hoje mesmo. Reage mal o caldo, pode queimar folha. Tem gente queimando folha por aí, que derreteu o cobre na água quente, derreteu em 2 minutos, e depois de meia hora ele já fez o tanquinho e pulverizou. Não façam isso. O cobre tem que ficar derretido um dia descansando. É uma norma. Ele perde essa agressividade dele no dia seguinte. Não derreta um cobre hoje e faço hoje a pulverização. Não façam isso. Dá errado. Então agora, já falei, eu acho que vocês entenderam um pouco qual é a tabela. É muito simples. Eu vou guardar. Agora, como eu tenho o hábito, meu hábito, de fazer, eu já faço todo jeito o caldo da bordaleza. Eu já faço com primeiro o mais escuro na água, depois eu ponho o mais claro. Eu faço assim. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer como já fiz no passado. Nunca tive problema. Então eu vou fazer o que se diz hoje em dia, que também não é errado. Primeiro vai o cal e depois eu vou colocar o sulfato de cobre. E aí nós vamos tirar o pH dela. Para mim eu vou pulverizar, vai ser normal para mim, que eu já fiz isso muitos e muitos anos. E eu não cheguei em conclusão nenhuma. Eu não sou químico, as plantas nunca reclamaram. Como eu já fiz dos 3 jeitos, eu faço dos 3 jeitos, dos 3 modos. É isso. Então vamos lá, sempre uma peneira bem fininha, porque o cal, a gente sabe, tem areia. Então vamos fazer como o pessoal às vezes me fala. Vou colocar o cal peneirado. Vocês vão ver, cal virgem, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o cal virgem. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cal, que ele também confunde um pouco, viu? A dosagem que você colocou aí para esses 5 litros. Então, vou fazer, daqui a pouquinho eu já falo já. Deixa eu primeiro fazer a calda bordaleza. Deixa eu preparar, depois nós falamos de dosagem. Olha como no fundo ficou, porque o cal tem areia. Eu vou pegar no meu dedo, tá? Ó, isso entupiria o bico da máquina. Por isso tem que ser super peneirado o cal, para isso não ir na máquina e entope o bico, você não consegue pulverizar. Então, ó, então agora eu fiz o contrário como eu faço, que às vezes vocês veem eu fazer. Inverti. Eu fiz o cal primeiro, o alcalino. Agora eu vou misturar aos poucos, ó, sempre assim. O caldo, quando eles falam, nunca de uma vez. Aos poucos, olha, vamos misturando. Simples, gente. Não precisa ter medo, ó, uma colher de pau qualquer, olha. Eu estou falando que o pessoal não ter medo. Não tenham medo de calda bordaleza. Vão treinando, vão escutando. Quando vocês façam um ensaio, faz uma quantidade pequena. E você que tem dúvida, testa numa planta só a pulverização. Amanhã você faz nas tuas plantas em geral. Faça uma parte menor, se você tem dúvida, passa numa árvore da tua fruta para ver se as folhas não vão queimar. Se você tem dúvida, para quem não tem prática, né? Quem tem prática, faz normal, não erra nunca, porque já erramos muito, né? Olha, calda bordaleza, a literatura diz, a mexida tem que ser por 2, 3 minutos, sem parar. Diz os livros, quem é químico sabe disso, que eu já li, que nesse momento, embora nós não estamos vendo nada, está ocorrendo 100 fórmulas mutantes nesta mistura do cal com cobre, e misturando, aqui tem uma fórmula maluca, diz os livros assim, os químicos vão confirmar, que ele se transforma em 100 fórmulas químicas, no final de 4, 5 minutos, ele está estabilizado em calda bordaleza. Então ele é um produto complexo, embora parece simples. Por isso que ele é um baita fungicida natural. Se usa isso desde 1890, mais ou menos, começou na França. Esse uso meio sem querer.
todos os tipos de mofo nas frutas em geral, que são fungos, por isso que ele é um fungicida. Ele é combatido, o pomares em geral fica muito bem com ele. Cafezal é feito com ele, goiaba é feito com ele, caqui, uvas, maçã, pera. Tem uma infinidade de frutas que vai muito bem com a bordaleza, vasos de flor, etc., orquídeas. Então, como nós estamos misturando, olha, ele já se transformou em caldo da bordaleza, tá? Tá bem misturado. Agora, nós vamos fazer a brincadeira. Como eu fiz na minha concentração, eu quero saber se esse caldo, com a concentração que eu fiz, como está o pH dele. Agora eu vou fazer o teste. Antes de pulverizar, eu faço o meu teste, que às vezes eu pulverizo 300, 400 litros, né? Não posso errar. Então a gente faz com calma. Agora vou fazer aquele mesmo teste. Já misturamos bem, tá bem legalzinho o caldo. Olha a cor azulado dela, que bacana. Eu até vou jogar água fora, ó. Eu vou colocar aqui no vidro, o pessoal ver como é que ele fica, o colorado azulado, ó. Eu vou contar uma, vocês vão dar risada, viu? Ó. Quando eu era moleque, eu perguntava ao pessoal antigo da uva. A maioria não falava o português. Japoneses não falavam, que era italiano, espanhol, os armênios não falavam direito português. Eu perguntei muito isso para o seu Susumu Sui, primeiro plantador de uva Itália do Brasil, em Ferraz. Foi enxertador do seu Luciano Poletti. Tem as fotos dele no nosso museu. Conheci muito bem esse Susumu Sui. Até o velório dele nós fizemos enterro, eu e uns amigos nossos. Ele não teve filhos. Eu perguntei mais para o Sui, perguntei para ele em 99 ou em 98. Ele já estava bem velhinho. Seu Susumu, como é que o senhor controlava o pH nos anos 40, 50? Aquele jeito que ele falava um português meio arrastado. Ele falava, Sérgio, nós não sabíamos ler e escrever. Então, olha o que ele me falou. A gente preparava o caldo, como Ferraz era muito isolado, era longe, Ferraz era roça, não tínhamos onde perguntar nos anos 30, 40, 50. Não tinha muito como perguntar. Eu não sabia ler o português. Ele falou, conforme eu ia fazendo o caldo na prática, olha o que ele falava, gente, grava isso. Ele falava, eu olhava a cor do caldo e olhava a cor do céu. Quando o caldo estava perto da cor, o azul do céu, ele falou, eu fazia no olho. Algumas vezes eu queimava as folhas, eu não sabia o que era. Ele falou, com o tempo eu comecei a entender o português, eu entendia que eu estava com muito cobre no meu tanque. Estava ácido o caldo dele. Mas ele falou, de início, quando ele começou a fazer caldo da bordaleza, não sabiam falar o português, ninguém sabia nada, eles faziam o caldo, punha num vidro assim, e olhava a cor do céu, mais ou menos. E eles iam no chutômetro. Olha como aquele pessoal era um valente, né? Como sofriam, né? Hoje nós temos tudo na mão, e hoje a gente não pode errar. Não pode existir tanto erro como está ocorrendo agora nos pomares. Produto tóxico, etc. Não pode, não tem resposta. Então, vamos fazer agora, ele precipita, viu gente? O cobre, quando você for colocar na máquina, o cal abaixa depois de 2 minutos. Então, quando você está com a máquina de costa pulverizando, tem que pulverizar a máquina chacoalhando as costas, viu? Senão o caldo, ele precipita, você só está passando água, porque o cal e o cobre, ele afunda. Então tem que estar sempre agitando na hora da pulverização, tá? Não esqueçam disso. Agora, vamos ver, fazer o teste. Vamos ver se eu cheguei perto ou não. Vamos ver se o caldo agora vai ficar perto daqui, ou ele está ácido, ou ele está muito alcalino, ou está mais ou menos. Vamos ver. Eu fiz na minha prática, hein? Olha como a minha prática não muda. Olha a minha prova que eu vou falar. Pessoal, eu não fiz o inverso. Eu não coloquei agora o cal por cima, o azul. Eu fiz assim. Mas normalmente aqui eu faço o contrário. Primeiro eu ponho o azul, depois eu ponho o cal. Só que agora eu inverti, para tirar a teima. Olha o que deu meu pH. Olha aqui, alterou o papel? E não alterou igual se eu fizesse o contrário. Olha a prova, estou fazendo na cara de vocês. Olha a minha prova. Eu sei a quantidade certa, então a alteração em termos de pH, eu não vi alteração nenhuma no caldo. Por isso que estão pedindo um apoio de algum químico que possa realmente dizer se desses 3 modos de mistura do sulfato de cobre, se tem muita diferença. Para mim, que eu sou um leigo, eu tenho só um pouco de experiência, nunca detonei minhas árvores de fruta. Nunca caiu fruta, prejudiquei o cacho, nunca aconteceu. Olha a prova que eu fiz agora. Eu inverti a posição. Primeiro foi o cal, depois foi o cobre. O que aconteceu? Quanto ele está?
próprio para pulverizar. Eu posso pôr na minha bombinha agora de 5 litros, já posso pulverizar. Acertei na primeira. Estou conseguindo passar para vocês? É a experiência com um pouco de noção. Você não tem medo de fazer as coisas. Eu quero passar para vocês do lado de lá. Não tenham medo de preparar a calda bordaleza. Vão treinando em pequenas doses, vai com calma, vai aprendendo. Eu levei anos para aprender. Todo mundo que mexeu com uva levou anos para aprender a mexer com uva. Ninguém aprendeu sabendo. Não tenham medo. Por isso que eu estou fazendo de uma forma para vocês perderem o medo. Alguma dúvida? Alguma pergunta, Carlos? Virgílio? O duro que você acertou a primeira. Ué, mas o que eu quero dizer, quem tem um pouco de experiência nas caldas, quem é mais antigo, eu e mais tanta gente por aí, a gente não erra nesses caldos preparados. A gente tem a base. Só comendo sério, se tivesse mais ácido, qual o procedimento que você faria? Então, agora vamos supor, digamos que eu tivesse feito o teste aqui e ele tivesse ficado como ficou aquele primeiro papelzinho, quando eu pus no vinagre, ele tivesse ficado na cor salmão, faz de conta. Ele está dizendo o quê? Que ele está muito ácido. Nesse tanquinho de 5 litros pronto, o que eu ia fazer? Eu ia esquentar lá na panela agora um copinho de água, um pouquinho de água. E para esta quantidade, eu ia colocar 2 colherzinhas de café. Se ele tivesse ácido, eu ia colocar 2 colherzinhas do cal virgem. Porque já que ele está ácido, eu tenho que subir ele. Então ele quer cal dentro. Eu colocaria o cal no tanque para subir se ele está ácido. E se está ao contrário, se ele tivesse com muito cal, tivesse verde para roxo, aí nesse caso, se ele está muito alcalino, quer dizer, de 8 para cima, está dizendo que está com muito cal. Então, se ele está com mais cal, como é que eu faço para ele abaixar? Ponho mais cal ou ponho o sulfato de cobre? Isso. Derreto um pouco de sulfato de cobre num copinho, sulfato já derretido na água, derreto, ponho aqui, misturo, tiro outro papelzinho, faço outra prova. Se de roxo eu fiz, ele ficou verde escuro, ainda está alcalino. Aí eu ponho mais uma colherzinha do sulfato de cobre, um pouquinho na água, derreto ele e boto outra vez. Às vezes eu levo 1 hora para acertar o tanque se eu errei a mão. Na água quente derrete rápido o sulfato de cobre. Ele derrete rapidinho. Na água fria demora 4, 5 horas. Até chegar ali no 7. Mais ou menos aqui nessa cor, 6,5, 7. Já fiz muita pulverização, a calda um pouquinho verde, o papel. Estava um pouquinho alcalino, 7 para 7,5. Pulverizo normal, não acontece nada. Está dentro do limite de tolerância. Então vamos ver, é que ele tem que chegar no 0, mas vamos ver se aqui ele vai mostrar 7. Vamos ver. Ah, ele caiu já. Ó. Olha lá. Vou mostrar agora para você. Ó, sem limpar na água, olha, para quem quer ver, olha como ele está no 7. Dá para enxergar? Dá. Será que o visor pega, Virgílio? Pega. Pega, Carlos? 2 que você tirou. Aí, quer dizer, ele chegou, não deu, o papel não dá número, mas pela cor, como ele não mudou de cor, esse laranja é o 7 na tabela. O que deu na maquininha? 7. Quer dizer, não tenho medo de usar papelzinho ou isso. Todos os dois funcionam, não tem que ter medo. Tá prático, não estamos provando? Agora, veja que interessante eu contar uma história. Para ele mudar, depois a gente tem que passar água limpa para o ponteiro voltar.